Olá, queridos, graça e paz, mais um encontro nosso, mais um vídeo nesse momento que nós estamos aí de recesso dos nossos pequenos grupos, de férias, né? Apesar de não estarmos de férias ou de folga uns dos outros, nós temos, mesmo que seja pelo WhatsApp, nós temos nos encontrado, nos visto na igreja, em outros lugares, a gente pode se reunir, mas não estamos com aqueles pequenos grupos ali presenciais, onde a gente está de maneira intencional discipulando uns aos outros. E nesse momento agora, vamos falar de um atributo comunicável de Deus, na verdade dois atributos comunicáveis que se relacionam, na verdade, que são muito complicados para a gente, mas muito difíceis da gente fazer, de a gente praticá-lo. Mas a gente precisa entender que Jesus foi assim com a gente e a gente precisa colocar isso em prática nos nossos relacionamentos. Sejam eles relacionamentos internos aqui que nós estamos nos reunindo entre irmãos, e também nos relacionamentos externos, na nossa família, com as pessoas que a gente se relaciona no nosso dia a dia. Nós precisamos ser verdadeiros o tempo todo e nós precisamos ser fiéis, assim como Deus é a verdade e Ele é fiel o tempo todo com as suas promessas, com aquilo que Ele disse. Então é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Que você possa se avaliar se essas características de Jesus estão aparecendo na sua vida. Se você, nos seus relacionamentos, você é o mais íntegro possível, você é o mais verdadeiro possível, o mais transparente possível. As pessoas podem confiar em você e você verdadeiramente, se você der uma palavra, você é fiel, você cumpre, você verdadeiramente vai até o fim, você faz o máximo possível para cumprir aquilo que você falou. Então, é isso, é sobre isso que nós devemos ser. Jesus foi assim com a gente e nós precisamos do nosso relacionamento com Ele. E no nosso relacionamento com os nossos irmãos e com o nosso próximo, nós devemos ser assim também. E eu devo deixar um versículo aqui, uma passagem da Bíblia, que está em Efésios, capítulo de número 4, que fala um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, olha só, semelhante a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, essa ideia é interessante. Será que nós estamos vivendo dessa forma, se despindo do velho homem e vivendo a verdade, vivendo a fidelidade de Deus? Será que nós temos sido fiéis? Será que nós vamos ouvir, lá no final nós vamos ouvir, servo bom e fiel? No pouco foste fiel, então no muito eu te colocarei. Será que nós vamos ouvir essa frase de Jesus? Nós estamos verdadeiramente cumprindo o propósito como discípulos de Jesus de agirmos com fidelidade em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas atitudes, em todas as alianças e contratos que nós fazemos? Será que nós estamos sendo verdadeiros? Nós temos sido fiéis a isso? E esse é um grande importante, uma coisa para nós avaliarmos. Será que você agora no processo de discipulado com Jesus, nessa caminhada cristã, você verdadeiramente tem sido verdadeiro para com Deus? Será que você não tem tentado de alguma forma agir por caminhos que não são da vontade de Deus sobre a sua vida? Será que você tem sido genuíno no seu relacionamento com Deus? Será que quando você confessa verdadeiramente e pede um crescimento para Ele, você tem sido genuíno, verdadeiro e sido fiel e confiando verdadeiramente em Deus? Que Ele vai te dar essa transformação, essa mudança. As suas orações são orações de confiança. É sobre isso, essa ideia de verdadeiramente Deus pode confiar em você, Deus pode contar contigo. Ele colocou dons na sua vida. Vamos dar um exemplo sobre fidelidade. Ele colocou dons sobre a sua vida. Ele derramou dons sobre todos nós. É claro que tem dons que a gente ainda não conhece, mas na prática de vida, será que eu tenho servido a Deus com fidelidade? Será que eu tenho servido aos meus irmãos com fidelidade? Será que eu tenho entendimento de um chamado para abençoar a vida de outras pessoas? Será que eu tenho ajudado as pessoas com os meus dons e meus talentos para edificar a vida delas e abençoar a vida delas? Será que eu tenho sido fiel com aquilo que Deus tem me dado? Será que eu tenho colocado em prática isso? Então é sobre isso, ser fiel, ser verdadeiro, e nós precisamos entender sobre isso. Então a avaliação que fica é essa mesmo, Será que realmente fazer uma reflexão, uma avaliação da nossa vida, de tudo que Deus tem nos dado, nos abençoado, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas e nos nossos relacionamentos, será que nós temos feito a mesma coisa com as pessoas?
Será que Deus pode confiar em nós? Ele pode continuar confiando em nós? Eu preciso realmente me arrepender, permitir essa transformação e mudar as minhas atitudes para com Deus? Será que eu tenho falhado, né, naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Ou tenho agido com verdade, com fidelidade? Será que no meu relacionamento com os meus irmãos, será que eu tenho agido com verdade? Eu tenho cumprido a minha palavra, aquilo que eu tenho dito que eu vou fazer, de caminhar junto muitas vezes, ou de ajudar ao meu próximo? Será que eu tenho sido fiel a isso? Ou será que eu tenho algo para mudar e transformar no meu coração? Será que as minhas palavras são verdadeiras? Tudo que eu falo é para edificação? Tudo que eu falo é a verdade? Tudo que eu conto, mesmo quando eu sou colocado à prova, será que eu tenho tentado me esconder nas mentiras e não tenho reconhecido os meus erros, seja diante de Deus ou seja diante dos homens? Será que eu tenho falado a verdade ou tenho que falar das mentiras? Eu tenho mentido sobre aquilo que eu fiz ou sobre aquilo que eu deixei de fazer? Então é sobre isso, queridos, é sobre ser parecido com Jesus, é sobre ser verdadeiro e ser fiel o tempo todo. Nós precisamos sermos confiáveis, as pessoas precisam olhar para nós e ver fidelidade em nós também, ver verdade em nós. E isso vai revelar Jesus através das nossas atitudes também. Então, que Deus abençoe a todos vocês, façam essa avaliação, cresçam juntos e que vocês possam experimentar entre vocês da genuinidade, da verdade, da fidelidade entre vocês, no relacionamento de vocês. E isso possa promover crescimento para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.